Veja agora mesmo no projeto Front News. Inferno da Crimeia para a Rússia. Centenas de explosões em depósitos de combustível. Drones das Forças Armadas da Ucrânia destroem o inimigo na península. Haverá tomahawks para a Ucrânia. Trump tomou uma decisão sob pressão. Toda a Rússia, Moscou, preparem-se. E ainda, os mobilizados da Federação Russa estão a desertar em massa da chamada segunda maior força armada do mundo. Vídeo exclusivo. Imagens ardentes, quentes e em chamas diretamente da linha da frente. Vejam agora mesmo. Saudações. Fala Vladimir Timoshenko convosco e começamos já com o tema principal. Os alvos militares dos russos na Crimeia temporariamente ocupada ardem de forma impressionante. Em particular, há novamente um grande incêndio no depósito de combustível de Feodósia. Os drones das Forças Armadas da Ucrânia atingem o alvo com precisão. Além disso, Trump já ameaçou abertamente Putin com o fornecimento de tomahawks à Ucrânia, caso a guerra não termine em condições aceitáveis para a Ucrânia. Vamos ver todos os detalhes. Uma séria escalada, o verdadeiro pesadelo do Kremlin. Tudo isto diz respeito aos mísseis Tomahawk, que em breve poderão chegar à Ucrânia para cumprir missões de combate. O impacto mesmo de apenas 2 Tomahawks numa refinaria de petróleo no território do país ocupante é um desafio seríssimo para a logística do exército de ocupação. Consequentemente, provoca cataclismos económicos diretamente na própria Federação Russa. Se a Ucrânia receber mísseis Tomahawk, irá atacar exclusivamente à maneira russa. Há alvos militares na Rússia, declarou o presidente Volodymyr Zelensky. O lado russo compreende perfeitamente as características técnico-táticas destes mísseis de cruzeiro. Eles estão fora do alcance da defesa antiaérea russa. E se a primeira declaração do lado russo sobre a possível transferência dos Tomahawk foi, na verdade, um blefe político descarado, com afirmações pomposas de que haveria uma resposta adequada por parte do país ocupante, chegando até a insinuar um possível cenário nuclear. Agora as declarações do ditador russo apenas indicam que a Federação Russa supostamente irá reforçar os seus sistemas de defesa antiaérea. Mas há um porém significativo. Na Federação Russa não existem sistemas de defesa antiaérea. Apesar das destruições que a Rússia causa diariamente à Ucrânia, por exemplo, estas imagens do ataque na noite de 13 de outubro a Odessa, na Ucrânia, os próprios ucranianos atingem precisamente alvos estratégicos dos ocupantes nos territórios temporariamente ocupados e também no próprio território da Federação Russa. Gostaria de chamar a atenção para a subestação de Kyiv. Isto é Feodosia, que faz parte da ponte energética que liga a Crimeia ucraniana temporariamente ocupada à parte continental da Federação Russa. Importa referir que, na sequência dos ataques de drones das Forças de Operações Especiais, foram danificados os transformadores de potência, a instalação de distribuição fechada, a sala de controle, bem como a sala com a proteção automática. Já começaram as oscilações de tensão. Estas são imagens do incêndio na central termoelétrica Tavriskaya, perto de Simferopol. Além disso, as Forças de Operações Especiais também realizaram ataques de drones à subestação de Simferopol. Houve explosões lá. Uma série de explosões. Esta subestação, tal como a de Feodosia, serve em primeiro lugar para garantir o funcionamento do exército de ocupação russo. A vários quilómetros de distância era possível ver como o depósito de combustível em Feodosia ardia. Páginas locais nas redes sociais relatam que a coluna de fumo do depósito de combustível em chamas em Feodosia estendeu-se até Kertz e mais além, atravessando o estreito. Sim, pode haver outra explosão no depósito de combustível. Agora está tudo a arder, há 6 ou 7 focos de incêndio. Mais, eu acho. Não vemos mais em paralelo aqueles que se sucedem. A internet móvel foi desligada no norte da Crimeia por volta da meia-noite. Depois havia eletricidade nas aldeias, que só passeia às 7h30 da manhã. Foi uma noite agitada em Rostov-on-Don e na região de Rostov. Aqui está ele. Uma vela. Fui para... Nuvens, grandes e brancas. Os militares ucranianos estão conduzindo operações de contraofensiva na área de Dobroplia, na região de Donetsk e perto de Orekov, no setor de Zaporizhia, disse o comandante supremo Volodymyr Zelensky. As forças de defesa ucranianas estão demonstrando a chamada natureza ativa da defesa. Ou seja, se possível, eles contra-atacam com sucesso. Eles usam táticas estilosas de drones.
As forças de defesa da Ucrânia infligiram perdas colossais aos ocupantes, tanto em pessoal como em equipamento. A proporção de perdas irrecuperáveis e sanitárias praticamente igualou-se a 1 para 1. Embora a prática mundial seja de 1 para 3. Ou seja, para cada perda irrecuperável, a chamada até à centésima, há 3 feridos sanitários. As forças de defesa da Ucrânia realizaram ações de contraofensiva bem-sucedidas na região de Donetsk, repelindo as tropas russas perto de 4 localidades. Ao mesmo tempo, os ocupantes, apesar das perdas significativas, continuam a pressionar e a avançar nestes setores da frente. E agora, uma análise da situação operacional na tão sofrida direção de Pokrovsk na frente. O exército inimigo, aqui, também está a agir como de costume. Na direção de Pokrovsk, os nossos defensores travaram 46 ações ofensivas do agressor nas zonas das localidades de Vladimirovka, Shakov e Nikonorovka. Novoekonomiskaya, Rodinskaya, Mirolyubovka, Roumen, Uzovka, Pokrovsk, Udaknaya, Novodrzeeva, Kotliarovka, Orekovaya e Daknaya. E agora a nossa coluna regular lixe no exército russo. Se você gostou, curta e deixe um comentário. Pelo menos 50 mil soldados russos desertaram do exército da Federação Russa durante o período da Grande Guerra contra a Ucrânia. Esses dados vieram a público devido a uma fuga de documentos do Ministério da Defesa da Federação Russa. Na verdade, os números reais são, claro, ainda maiores, e isso não surpreende. Afinal, no exército de Putin ocorrem crimes horrendos e violações dos direitos dos próprios militares e das suas famílias. Sobre isto falam os próprios ocupantes, e nem sequer são prisioneiros. Aqui estão os detalhes. Sei de muitas violações. Eliminavam pessoas. Sei de casos, sei onde estão enterrados os corpos. E recebi uma ordem específica para não sair da posição de combate. Este ocupante, que era um recluso, abandonou o local de serviço por conta própria depois de receber a ordem de não sair vivo da posição. Saiu juntamente com outro militar, sobre quem havia uma ordem semelhante. Essa era a única hipótese de sobreviver. Bateram-me precisamente quando fugi pela primeira vez. Apanharam-me e espancaram-me brutalmente com um balde e um pau. Enfiaram-me numa cova e de lá fui enviado para uma missão de combate algemado. O que aconteceu a esse ocupante agora não se sabe. Mas o vídeo foi publicado nos canais e é como uma mensagem de despedida antes da morte. Os rapazes fugiam mesmo porque sair dali vivo é extremamente difícil. E esta é já a esposa do ocupante Ivan, o militar russo que inicialmente foi dado como desertor. Ele recusou sair para a missão depois de passar 2 dias a retirar um camarada da linha da frente. Depois, foi-lhe ordenado avançar com outros militares para controlar os soldados, para que não fugissem das posições. O próprio Ivan queixava-se de que muitos se recusam a cumprir ordens e desertam. A partir daqui, os rapazes simplesmente não conseguem avançar. Hoje, por exemplo, enviei um grupo de 4 pessoas, 6 pessoas, e só voltaram 3. E agora estão ali sentados a chorar. Dizem, temos medo, não vamos, não queremos morrer, e por aí fora. Não conseguem passar por aqui a descoberto. Eu próprio já estou sentado, digo, simplesmente não quero empurrar ninguém. No fim, Ivan foi eliminado. Quanto aos Sokniki, o seu número no exército russo só aumenta, porque são tratados como bucha de canhão. E muitos escolhem viver em liberdade, ainda que em fuga. Eu sou um sabotador. Por especialidade. Restam 6 pessoas. Eram 70. Restam 6. Há uma estrada da vida aqui. De Boiquete a Chazofer. É tão difícil superar isso. Você dirige pelos caminhos, não há estrada. O pão é assim. Só percebes por cima de quem estás a passar. Os próprios militares russos dizem que a razão de tantas perdas enormes é, em particular, a falta de preparação. Recrutam quem calha, quem nem sabe o que está a fazer. Gastam-se milhões na formação deles.
Eles chegam e vão logo com o caralho. Pronto, é isso. A outra opção, que é render-se, mas o comando russo fez um grande esforço para assestar os seus subordinados. Por exemplo, contam histórias coloridas sobre supostas torturas no cativeiro ucraniano. Dizem que te enchem de espuma, cortam-te os tomates. Eu próprio também tinha medo de ir por causa disso. Cortar tomates é raro, a espuma é passei para o outro lado. Malta, não me encham de espuma. Dizem, estás a gozar. Que espuma? Dizem, calma, vai correr tudo bem. Vamos para o Camil, trataram-me bem. Por isso, os ocupantes escolhem o único caminho que lhes parece possível: abandonar o posto por iniciativa própria. De acordo com documentos vazados do Ministério da Defesa russo, desde o início da chamada Operação Militar Especial, cerca de 50 mil pessoas fugiram do exército russo. E isso é só oficialmente. Na realidade, a situação é muito pior. Mas mesmo olhando apenas para os documentos, já se nota uma tendência de agravamento. Nos últimos meses, o número de processos por deserção aumentou. Por exemplo, em Grozny, houve um aumento de 17% em relação ao ano anterior. E é muito duvidoso que a situação para o exército de Putin venha a melhorar. Muito bem, agora chegou a vez de analisarmos a situação operacional no setor de Alexandrova da frente. A sangrenta orgia do exército inimigo continua também aqui. Na direção de Alexandrovka, as forças de defesa repeliram 24 ataques às posições das nossas tropas perto das localidades de Ivanova, Alexandrogrod, Sosnovka, Sknevoy, Vurno, Stepnoe, Verbovue, Alexievka e Novogrigorievka. E aqui está outro tema da maior importância. O exército russo deparou-se com uma escassez sem precedentes de tanques. Durante o período da Grande Guerra, o Kremlin perdeu 20 mil destes veículos de combate. Sobre as causas e consequências da crise dos tanques que os invasores enfrentam, falaremos a seguir na nossa reportagem. Os pilotos do 3º Esquadrão de Ataque destroem um tanque russo com 2 drones que estava escondido numa plantação de árvores. Um dos drones entra diretamente pelo cano. Vídeos como este, mostrando a destruição de um tanque, tornaram-se bastante raros no último ano, pois as Forças Armadas da Ucrânia destruíram uma enorme quantidade de equipamento do ocupante. O exército russo está praticamente obrigado a realizar assaltos a pé ou de mota. Estão a acabar-se os veículos de combate de infantaria, os tanques, e por isso têm de pôr a infantaria simplesmente em motas ou em veículos civis não blindados. Desde o início da invasão em grande escala, as Forças Armadas da Ucrânia destruíram mais de 11 mil tanques russos. Estes são dados do Estado-Maior do Comando Ucraniano. Na reserva das Forças Armadas da Federação Russa, resta apenas 1/3 dos tanques que lá estavam antes do início da invasão da Ucrânia. Após 3 anos de guerra, Moscou gastou tanto as suas reservas de tanques que, segundo relatos, estão quase esgotadas. Embora o Kremlin insista que não há problemas no reabastecimento de tanques. É curioso notar que, em 2022, as reservas de tanques da Rússia estavam armazenadas em 24 bases, por todo o país. E hoje, apenas 9 dessas instalações continuam a funcionar. Peter Sushil, analista militar. A Federação Russa abrandou significativamente o uso de tanques da era soviética na linha da frente, já que a zona cinzenta está repleta de drones ucranianos, para os quais os tanques são presas fáceis. Os dados sobre a perda de grande parte dos tanques na guerra com a Ucrânia desde dezembro de 2022 também são confirmados pelo Instituto Americano para o Estudo da Guerra. A Rússia ainda possui 46% das suas reservas de tanques anteriores à guerra, 42% das suas reservas de veículos de combate de infantaria e 48% das suas reservas de transportes blindados de pessoal. Imagens de 8 armazéns militares russos parecem mostrar que a Rússia esvaziou grande parte dos seus depósitos de veículos. E uma fonte nas redes sociais estimou que a Rússia provavelmente esgotará as suas reservas restantes de tanques e veículos blindados até ao final de 2025. A Rússia pode ter veículos blindados e tanques adicionais armazenados em abrigos cobertos que não são visíveis nas imagens de satélite. A Federação Russa enfrenta agora um dilema. As reservas de blindados soviéticos já praticamente desapareceram. Cerca de 60% dos blindados soviéticos que estavam armazenados em depósitos de longa duração no território da Federação Russa foram, de facto, destruídos pelas forças de defesa da Ucrânia. O Kremlin, em mais de 3 anos de guerra, retirou da reserva a maior parte dos seus tanques. Estes veículos saíram dos armazéns para os depósitos e, depois, para a linha da frente, onde foram destruídos, capturados ou abandonados. Os recursos e esforços gastos na recuperação destes veículos não compensaram e não trouxeram o resultado desejado no campo de batalha.
Agora simplesmente já não existe a quantidade necessária de equipamento. De acordo com os últimos dados de inteligência, provenientes de fontes abertas, atualmente a Rússia tem apenas 2.887 tanques em armazenamento e mais de metade deles encontra-se em mau estado. Menos de um quarto deles poderia ser classificado como apto para uso no campo de batalha. Menos de 100 tanques T-80 foram considerados relativamente modernos, enquanto o restante incluía tanques obsoletos T-62, T-64 e T-72. Primeiros modelos. A Federação Russa é capaz de reativar entre 1.200 e 1.400 veículos blindados soviéticos, que são mais antigos, mas não têm a capacidade de produzir novos veículos blindados. A produção de novos tanques pela Federação Russa, segundo a Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, é de cerca de 180 a 200 unidades. E tendo em conta a quantidade de blindados destruídos na linha de contacto de combate com as forças de defesa da Ucrânia, isso é uma gota no oceano. Tendo em conta os números de várias fontes, a questão agora não é se os tanques russos reativados aparecerão no campo de batalha, mas sim quando isso poderá acontecer e se será possível fazê-lo na quantidade necessária. Agora, a análise da situação nas direções de Slaviansk e Kramatorsk da linha de frente. O mundo russo continua aqui também a destruir, matar e mutilar. Na direção de Slaviansk, durante o último dia, o inimigo realizou 3 ataques contra as posições de nossas unidades nas áreas dos povoados de Yampol, Serebrianka e Vinka. Já na direção de Kramatorsk, foram registrados 2 confrontos armados. Os invasores tentaram avançar na direção de Stupochit. A Ucrânia fez um avanço na produção de mísseis. Os poderosos mísseis de longo alcance Flamingo e Neptune já estão sendo amplamente usados contra alvos militares energéticos na retaguarda do inimigo. Vamos falar sobre as perspectivas de produção de mísseis nacionais e drones de combate, assim como sobre os danos que eles causam à infraestrutura militar do inimigo. As consequências da guerra iniciada pela Rússia começam a retornar ao seu território com drones ucranianos e mísseis de longo alcance. No Estado-Maior não negam que, depois de Belgorod, os moscovitas também possam sentir na pele o que é um apagão. O semáforo não está funcionando. Isso é na Budenogo. Ali à direita, 10º, 12º, 14º. Escuridão. À esquerda, Budenogo. Escuridão. Floresta, Budenogo e Ezenina. Encruzilhada. O semáforo não está funcionando. Enquanto isso, mais 2 regiões russas, Tyumen e Sverdlovsk, introduziram restrições à venda de gasolina para não mais do que 30 litros por pessoa. Anteriormente, a inovação de mercado afetava o Krai de Chabarovsk, a região de Chelyabinsk e a Crimeia ocupada. Todas essas filas e postos de gasolina vazios são devido aos ataques diários das refinarias de petróleo. O comandante-em-chefe SYRSKY declarou que, em setembro, no âmbito do programa Deep Strike, foram relatados 70 cestos em território russo. Estamos destruindo, no país agressor, a produção de combustíveis e lubrificantes, explosivos, assim como outros componentes do complexo militar industrial russo. Entre outras coisas, a produção de petróleo na Rússia diminuiu em 21%. A intensificação da ampliação das chamadas sanções de longo alcance da Ucrânia pelo território da Rússia tornou-se um dos principais temas da reunião do presidente com o bloco de segurança. O armamento de longo alcance ucraniano está se tornando significativamente mais avançado. Estamos trabalhando constantemente para isso e já oferecemos diversas oportunidades para a produção, os recursos financeiros necessários, todo o apoio necessário. É preciso também ampliar de forma perceptível a aplicação disso. Temos planos claros em relação a isso para os próximos meses. Tudo deve ser realizado. A precisão ucraniana já é visível, mas precisa ser ainda maior. É absolutamente justo que a Ucrânia responda com ataques. Ataques pontuais, ao contrário da Rússia. Nós sabemos o que queremos alcançar. Claro, a paz. Atualmente, os portadores das sanções em território russo são os mísseis Flamingo e Neptune. A empresa Firepoin anunciou o início da produção das primeiras unidades no final do verão. Na mesma época, surgiu na internet o momento do lançamento do Flamingo. E os ouvintes sugeriram, de fato, que eles voaram em direção ao território da Crimeia ocupada. O jornal Welt afirmou que foram exatamente esses mísseis que destruíram a base dos agentes do FSB na península. 3 mísseis deixaram crateras de 15 metros de diâmetro cada. Olha só, explodiu.
deu um estalo. Naquela época, jornalistas alemães também afirmaram que 50 mísseis saem mensalmente da linha de produção, e o plano é chegar a 200 por mês. E agora os russos mostraram supostamente destroços de um míssil Flamingo abatido. Segundo eles, ela foi atingida em território russo por um sistema Buk a uma altitude de 100 metros e a uma velocidade de 600 km por hora. Pelo número de série, os ocupantes supõem que este é o 106º projétil, produzido em setembro. Não há confirmação confiável de que o Flamingo destruiu a base dos agentes da FSB. Analistas militares acreditam que por trás desses ataques bem-sucedidos, e não só deste, pode estar o próprio Netuno. Hoje, no complexo militar industrial ucraniano, já foram testadas e colocadas em produção 3 de suas modificações, e a 4ª está sendo preparada. Atualmente estão sendo realizados testes. Este é o Netuno de longo alcance, aquele que alcança 1000 km. Ele está passando por testes agora. Já teve acertos, digamos assim, positivos. E depois ele continuará passando paralelamente pelo processo de colocação em produção em série. Eu acredito que essa série de Netunos torna o país mais capaz, revela nosso potencial de combate, porque nem todos os países do mundo possuem mísseis de cruzeiro, ainda mais mísseis de cruzeiro que, no futuro, serão tanto de base naval quanto terrestre, digamos assim, para diferentes alcances. Por razões óbvias, os fabricantes de armas ucranianos não divulgam muito sobre os ataques ao agressor. Mas o presidente Zelensky admitiu à imprensa que as forças de defesa até mesmo os combinam. E isso, admitem os analistas, é uma prática bem-sucedida que os ucranianos podem adotar de seu inimigo. Esse míssil, muito provavelmente, pode ser produzido em maior quantidade, mas, por outro lado, é mais barato em comparação com o de alta tecnologia, como é o míssil Neptune. E aqui existem várias combinações possíveis. Por exemplo, o míssil Neptune, por ser menos detectável e mais preciso, pode ser usado para abrir um corredor ou até mesmo o contrário. Por exemplo, uma série de mísseis Flamingo, que serão muito visíveis, mas muito baratos, serão usados como mísseis para desviar as forças de defesa antiaérea do inimigo, enquanto o míssil Neptune, menos visível, mais preciso, passará e realizará um ataque direcionado. O complexo militar industrial ucraniano já está muito diferente do que era no início da agressão russa em grande escala. A liderança político-militar do país finalmente entendeu que apenas os fabricantes de armas locais podem garantir o fornecimento estável de armamentos para a linha de frente. Claro, desde que haja o financiamento adequado. Mas a cada dia, como se o céu comece, cada vez mais drones desconhecidos aterrorizam, e europeus e escandinavos demonstram um interesse crescente não só pela experiência, mas também pela cooperação com a Ucrânia na produção de armas que atendam às realidades da guerra moderna. Agora vamos para a direção de Kupiansk na linha de frente. O inimigo está ficando mais feroz aqui também. Na direção de Kupiansk, ocorreram 6 ataques dos ocupantes nas últimas 24 horas. As forças de defesa repeliram ações de assalto do inimigo nas regiões de Kupiansk, Pechanoi, Stebnaya Novoselka e Petropavlovka. Perto da fronteira da Rússia com a Estônia, foram avistados militares russos, os chamados Homenzinhos Verdes. E eu lembro que foi exatamente assim que, em 2014, começou a ocupação temporária da Crimeia pelo exército russo. Quais são as ameaças atuais para a Estônia e toda a região do Báltico? O que o ditador do Kremlin está planejando? Será que ele vai atacar novamente, agora essa região? Reunimos fatos e opiniões sobre esse assunto. Os homenzinhos verdes de Putin já estão à porta da Estônia. Parece que o homem do bunker está preparando na Europa a Operação Crimeia 2.0. A mídia ocidental publica imagens nas quais é possível ver homens armados na estrada. Pela roupa, está claro, esses definitivamente não são guardas de fronteira russos. Devido à ativação repentina de tropas russas não identificadas nas áreas dos postos de controle entre a Rússia e a Estônia, o Departamento de Polícia fechou emergencialmente as fronteiras orientais do país. Decidimos fechar a estrada para evitar possíveis provocações e incidentes. Nosso principal objetivo é a segurança da população estoniana. Kunter P2, chefe operacional da Prefeitura do Sul. A segurança da própria população é a principal prioridade de todos os países bálticos. Assim, a Letônia está expulsando hoje pelo menos 841 cidadãos russos do país. Estamos falando de russos que não conseguiram comprovar nem mesmo o conhecimento da língua letã.
O país da União Europeia não quer mais ver em seu território a quinta coluna do Kremlin. A permanência desses russos na Letônia será considerada ilegal e o acesso deles a serviços sociais será bloqueado. Se os russos permanecerem, estarão sujeitos à deportação. Madara Putin, representante do Departamento de Cidadania e Imigração da Letônia. Devido à possível ameaça de ataque da Rússia à OTAN, a aliança está se preparando para evacuar 1.200.000 pessoas. É esse o número de cidadãos que, segundo as autoridades da Lituânia, Letônia e Estônia, precisariam fugir da guerra em caso de agressão por parte do Kremlin. Estamos falando de, no mínimo, uma faixa de 40 quilômetros ao longo das fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia. Para a Lituânia, isso significaria uma evacuação total. Lá, até a capital entraria na zona potencialmente de linha de frente. No entanto, em Vilnius estão certos de que um cenário assim é pouco provável. Uma situação de emergência dessa magnitude, que exigiria evacuar Vilnius por completo, dificilmente se desenvolveria em apenas um dia. Ou seja, será preciso começar, muito provavelmente, com algumas evacuações localizadas, dos bairros orientais da cidade ou até mesmo de alguns quarteirões específicos. Mas partimos do princípio de que, no final das contas, nossa capacidade deve ser suficiente para evacuar todos os 600.000 habitantes de Vilnius. Enquanto isso, na Estônia, que fechou suas fronteiras, igrejas locais, escolas, universidades e arenas esportivas já estão se preparando ativamente para receber deslocados internos. Para isso, estão sendo disponibilizados transportes especiais, trens e ônibus. Os moradores são distribuídos entre os pontos possíveis de evacuação e recebem mapas e informações sobre as rotas a serem seguidas. Os próprios europeus estão preparando estoques de mantimentos, kits de primeiros socorros e arrumando malas de emergência para o caso de uma fuga repentina. Essas conversas já aconteciam há muito tempo. Nas últimas semanas e até meses. No trabalho, em todo lugar. Vamos ver o que acontece. Por enquanto, é preciso cuidar do que é mais urgente. No total, a população dos países bálticos ultrapassa 6 milhões de pessoas. Desses, quase 2.900.000 vivem na Lituânia, quase 2 milhões na Letônia e 1.400.000 na Estônia. Em Vilnius, estão sendo preparados planos de evacuação para cerca de 1/4 da população, na Letônia para 1/3 e na Estônia para 10%. E isso levando em conta as previsões mais otimistas. Na opinião de analistas militares, se Putin iniciar uma ofensiva em grande escala contra os países bálticos, todos os habitantes, sem exceção, podem se tornar deslocados forçados. Eles dispõem de plataformas para diferentes tipos de armamentos de mísseis que podem realizar ataques em um prazo muito curto. Como nos contou uma das fontes, esses sistemas podem literalmente ser retirados dos hangares. Por exemplo, na base militar de Luga, a 100 km da fronteira com a Estônia, carregar os mísseis Iskander em 5 minutos e lançá-los em quantidade suficiente para cobrir todo o território da Estônia e a maior parte da Letônia. Enquanto isso, a propaganda russa, espumando pela boca, insiste que as intenções do Kremlin são exclusivamente pacíficas e que os países bálticos supostamente não têm nada a temer. Até mesmo o próprio chefe do bunker, com cara de inocente, tenta acalmar o Ocidente. Nós mesmos nunca iniciamos um confronto militar. Isso é sem sentido, desnecessário, simplesmente não é preciso e é totalmente absurdo. Eles não podem acreditar nisso. Eles não podem acreditar no que dizem, que a Rússia pretende atacar a OTAN. Então, é impossível acreditar nessa besteira. Mais ou menos da mesma forma, na véspera de fevereiro de 2022, em Moscou, garantiam que não pretendiam invadir a Ucrânia. Antes, em 2014, Putin também negou a participação de soldados do exército russo na anexação da Crimeia. Por isso, não é de se estranhar que, ao avistarem os homenzinhos verdes, os países bálticos começaram a se preparar para o pior. A natureza da guerra híbrida é tal que você pode nem perceber e já é uma guerra, um ataque isolado ou apenas um acidente. Os mesmos cabos de comunicação danificados no Mar Báltico ou o avião que recentemente caiu na Lituânia, foi um ataque ou um acidente. Sem falar nos constantes problemas com o sinal de GPS na região do chamado corredor de Suwałki. E quem também joga lenha na fogueira da situação na fronteira da OTAN é o fiel amigo de Putin, Alexander Lukashenko.
O último se prestou a mais uma provocação suja. De repente colocou as tropas da Bielorrússia em alerta. O Ministério da Defesa do país prontamente relatou que as unidades já estão se deslocando para determinadas áreas para cumprir as tarefas designadas pelo chefe. As unidades das Forças Armadas envolvidas na verificação da prontidão de combate estão se deslocando para as áreas designadas. No entanto, segundo os analistas, tudo isso é mais encenação do que preparação para uma invasão real. A Bielorrússia vai continuar constantemente aumentando a tensão e ameaçando com checagens de prontidão de combate. Quanto ao exército russo, este está tão atolado na guerra na Ucrânia que o Kremlin simplesmente não tem forças para abrir uma segunda frente. Mesmo assim, tudo pode mudar rapidamente. Leva bastante tempo para recrutar novos soldados, mas no geral isso é uma questão de talvez 2 ou 3 semanas. É mais ou menos isso. Porque na linha de frente na Ucrânia estão unidades bastante capacitadas, ou seja, tudo o que precisa é basicamente transferi-las. Para isso não vai precisar de muito tempo, e também rearmar de alguma forma, reorganizar. Entre os especialistas, há uma opinião de que a Rússia já está se preparando para uma guerra com a OTAN e pode atacar antes do que as inteligências esperam. Por exemplo, o Instituto Americano para o Estudo da Guerra afirma que Moscou entrou na chamada fase 0 na preparação para um confronto com a aliança. A Rússia está criando reservas e desenvolvendo novas táticas de guerra sem o uso massivo de blindados, e é capaz de iniciar uma nova agressão sem esperar a total recuperação do exército após a guerra com a Ucrânia. Se Putin vai recuar ou realmente atacar os países bálticos, nós vamos descobrir em breve. Por hoje é só, mas muito em breve, no programa Front News, teremos novos materiais exclusivos dos nossos jornalistas, direto dos pontos mais quentes da guerra, coletados para que você saiba a verdade. Com vocês esteve Vladimir Timoshenko. Cuidem-se, cuidem dos seus entes queridos.